A sua prosperidade já está pronta. Você foi escolhido por Deus para receber uma fortuna grandiosa. A hora é agora. O seu momento chegou. O que você vai descobrir pode transformar totalmente a sua realidade financeira. Não é coincidência estar ouvindo estas palavras neste instante. Há uma razão maior por trás disso. Uma força divina conduziu você até aqui. Dentre tantos, foi você quem foi separado. Isso não é sorte, é propósito. Existe uma abundância aguardando por você. Um destino de riqueza. E o primeiro passo é escutar com atenção e seguir a orientação que será revelada. A oportunidade que pode mudar tudo já está disponível. A sua colheita financeira já começou a ser liberada do alto. Comente agora: eu sou digno de uma vida próspera, abençoada e abundante. Apenas isso. Declare publicamente e deixe que o universo veja sua prontidão. Assim que você comentar, eu deixarei um coração como sinal de confirmação de que você está pronto para essa nova jornada. Se você já comentou, prepare-se. O que vem a seguir tem o poder de acelerar milagres. Pessoas comuns em silêncio estão transformando suas vidas, quitando dívidas, realizando sonhos, conquistando liberdade. Não nasceram ricas, mas disseram sim quando foram chamadas. E agora é você. Uma energia intensa está em movimento e quer alcançar sua vida. Você está ouvindo isso porque já está pronto para receber o que é seu por direito. Riquezas inesperadas, mudanças que acontecem rapidamente, viradas financeiras que desafiam a lógica. Essa promessa não veio de pessoas. Ela veio do alto. E quando Deus escolhe, não há obstáculo que possa impedir. Aquela quantia que você tanto deseja ver na sua conta está mais próxima do que nunca. Existe uma chave que abrirá portas que pareciam fechadas há anos. A decisão é sua. Esse não é o momento de hesitar ou duvidar. É o instante de agir com fé. Quem reconhece o tempo, colhe no tempo certo. E o seu tempo chegou. O impossível está se tornando real. Milagres financeiros vão se manifestar diante dos seus olhos com uma rapidez que surpreende. A abundância está vindo na sua direção. Portas estão se abrindo, caminhos invisíveis estão sendo iluminados. Mas há algo essencial que você precisa fazer ainda hoje. Um gesto simples, porém cheio de poder espiritual. Não ignore esse chamado. Cada segundo conta. Logo, você entenderá porque tudo está acontecendo agora. Vai sentir em seu coração que essa mensagem foi escrita para você. Então, não se distraia. Ouça até o final. O segredo será revelado e sua vida nunca mais será a mesma. Antes que seja tarde, tome a decisão. Seu dinheiro está pronto. Existe um propósito em movimento. Uma força invisível está te impulsionando em direção à prosperidade. Talvez você ainda não tenha percebido, mas o universo já está agindo ao seu favor. E não se trata apenas de fé. Trata-se de reconhecer que você foi preparado e chamado para algo que transcende a razão. Essa convocação não foi feita para qualquer pessoa. Foi feita para você. Há uma herança espiritual e material esperando pela sua resposta. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. É como um tesouro guardado, esperando apenas a sua permissão para ser acessado. Deus está te apontando um novo caminho, um caminho onde milagres não são promessas distantes, mas realidades presentes. O milagre já começou. Ele está acontecendo agora mesmo.
neste exato instante, enquanto você escuta. Você sente isso, não sente? Enquanto alguns vão fechar este vídeo e voltar à rotina, você permanecerá, porque reconhece a verdade, sente a vibração. Essa frequência toca diretamente sua alma. Isso não é apenas mais um conteúdo motivacional. É um chamado. Os céus abriram uma porta e você tem a chave. O mundo pode estar em crise, mas você tem uma promessa e essa promessa te protege. Cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada, cada noite em que você quase desistiu, tudo isso era parte da preparação. Agora é tempo de colher. A sua mente precisa entrar em sintonia com essa nova realidade. O dinheiro que parecia distante já está se aproximando, mas você precisa aceitar que merece. Não apenas repetir frases, mas viver essa certeza. Sentir, declarar, acreditar. Eu sou digno de uma vida próspera, abençoada e rica. O universo responde a quem tem convicção. A energia do dinheiro se conecta com quem sabe seu valor. Não aceite menos do que aquilo que foi planejado para você. Não aceite limitações ou escassez. Isso não é o seu destino. Alguns vão dizer que é exagero, outros vão duvidar. Mas enquanto eles riem, você vai prosperar. Vai viver experiências que poucos acreditam ser possíveis. Sua transformação será tão intensa que até os céticos vão perguntar o que aconteceu. E você saberá. Foi Deus, foi fé, foi escolha. Você escolheu ouvir, escolheu não ignorar, escolheu dar uma chance à sua nova história. E a resposta veio. Clara, forte, divina. O que você decidir agora vai definir o que está por vir. Permita-se ver além do óbvio. Riquezas escondidas estão em lugares que só olhos espirituais conseguem ver. Bênçãos estão aguardando por sua prontidão. E se você estiver pronto, então o tempo da espera acabou. Tudo o que você precisa já está disponível. Propostas, ideias, conexões inesperadas. Nada será como antes. Não por acaso, mas por promessa. Está escrito: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. E quando os céus se abrem, nada pode resistir. Quando Deus decreta, até a terra se move. Quando Ele fala, o universo responde. Você sente isso? Seu coração pulsa diferente agora. Algo dentro de você se move. Esse é o sinal, a confirmação. A sua nova vida começa agora. Em pouco tempo você vai olhar para trás e mal reconhecer o passado. Vai lembrar deste momento como o ponto de virada. E cada vez que escutar essa voz novamente, ela vai te lembrar do seu sim. Você disse sim ao chamado, sim à prosperidade, sim à sua herança. Não é vaidade, é reconhecimento. Você está aceitando aquilo que já é seu por direito. Paz, riqueza, alegria, liberdade. Continue aqui. Não vá embora. O que será revelado a seguir pode acelerar tudo ainda mais. Toda a sua caminhada foi preparação. Agora você está pronto. A bênção não vai escorrer pelas suas mãos. Ela vai permanecer, crescer e transbordar. Você será fonte, vai abençoar outras pessoas, vai prosperar e fazer outros prosperarem com você, porque essa é a verdadeira riqueza. Quando aquilo que você recebe também transforma a vida dos que estão ao seu redor, esteja atento. Os sinais ficarão cada vez mais claros, sonhos que voltam à tona, encontros inesperados, ideias que surgem do nada. Nada disso é coincidência. Cada detalhe tem propósito. Deus está orquestrando tudo ao seu redor para te mostrar que você está trilhando o caminho certo, e esse caminho leva diretamente à prosperidade. Mas preste atenção. Bênçãos também têm prazo. Elas esperam por você, mas não indefinidamente. O tempo é agora. A decisão é hoje. Uma escolha que precisa ser feita com coragem, entrega e fé. Declare com toda a sua alma:
Eu recebo, eu aceito, eu me alinho com o plano de Deus para a minha vida. Eu autorizo a abundância a entrar, permanecer e se multiplicar. O dinheiro não será mais uma fonte de preocupação. Ele se tornará parceiro, ferramenta, um fluxo que se manifesta com naturalidade, constância e leveza. Este é o início de um novo ciclo. Um ciclo onde tudo se alinha. Inspire profundamente e sinta a presença divina. Tudo começa a fazer sentido. Não se trata de sorte, é destino. E o seu destino é brilhar, evoluir e viver em plenitude. Tudo o que você precisa já está em você. Nenhuma busca exterior será necessária. A herança espiritual que Deus te concedeu não está escondida nem distante. Ela vive em seu interior, como uma semente que aguardava o momento de germinar. E esse momento chegou. Reconhecer que nasceu para viver em abundância é um dos atos mais poderosos que você pode praticar. Escassez não faz parte do seu propósito. Limitações nunca fizeram parte do plano divino para sua existência. E quanto antes você entender isso, mais rapidamente as bênçãos começarão a se manifestar na sua vida. A grande virada começa na mente. Sua realidade externa nada mais é do que o reflexo da vibração que você carrega por dentro. A vida não responde ao que você verbaliza com a boca, mas ao que você sustenta com o coração. Enquanto houver medo, dúvida, bloqueios e sentimentos de indignidade, suas bênçãos encontrarão resistência para se manifestar. Porém, quando você acessa a consciência plena de que é filho de um Deus ilimitado e herdeiro de riquezas espirituais, ativadas pela fé, tudo muda. O que estava estagnado começa a se movimentar. O que antes parecia impossível se desata com fluidez. Já reparou como algumas pessoas prosperam com facilidade enquanto outras vivem lutando? A diferença não está nas oportunidades, mas na permissão interior. Aqueles que se reconhecem como canais de abundância criam ao seu redor um campo magnético que atrai recursos, conexões e milagres com naturalidade. Dinheiro não é um prêmio, ele é energia, e essa energia responde ao seu nível de merecimento. Quando você eleva sua vibração, o mundo ao seu redor se transforma, portas antes fechadas se escancaram, pessoas certas aparecem, o inesperado se torna frequente, os milagres se tornam rotina. Não se trata de esforço extremo. Não é sobre trabalhar até a exaustão. A verdadeira bênção do Senhor enriquece e não traz peso, nem dor. Essa é a diferença entre a riqueza espiritual e o acúmulo do mundo. Uma vem com leveza, fé e propósito. A outra com cobrança, estresse e sacrifício. Você está sendo convidado a viver a primeira, aquela onde a abundância vem pelo alinhamento com o seu propósito e não pelo cansaço. Deus não quer te ver sobrevivendo, Ele quer te ver sorrindo, livre, com tempo de qualidade, conforto e paz, e acima de tudo transbordando. A energia do dinheiro já está em circulação, e agora ela procura por alguém pronto, alguém que não apenas deseja, mas acredita, que se posiciona como herdeiro e toma posse, sem receio, culpa ou vergonha. Chegou a hora de romper com todas as crenças que associam riqueza ao pecado. Dinheiro não é sujo, riqueza não é pecado, humildade não é sinônimo de escassez. Ser humilde é reconhecer que tudo vem de Deus, inclusive os recursos. E também é agradecer por tudo que Ele deseja derramar sobre você, inclusive a prosperidade. Feche os olhos por um instante. Sinta, visualize a sua nova vida. Um coração em paz, contas pagas, boas notícias ao telefone, uma mesa farta. Os lugares que você tanto desejou, agora fazendo parte da sua rotina. Isso não é fantasia, é a sua herança. E herança não se mendiga, se assume.
Você não precisa provar nada a ninguém, só precisa aceitar, receber. Quanto mais você se alinha com essa verdade, mais ela se manifesta na sua vida física. Talvez ninguém tenha te falado isso antes, mas você nasceu para ser um farol neste mundo e para iluminar, você precisa estar abastecido. Ninguém acende uma lâmpada desligada da fonte. Assim também é você, só poderá abençoar outros quando estiver em plena abundância. E isso começa com uma simples decisão: aceitar quem você é, um reflexo do divino, um ímã de tudo que é bom e justo. Cada vez que você afirma com convicção que é próspero, sua vida se reestrutura energeticamente. As palavras criam. Elas desenham pontes invisíveis entre o hoje e o que ainda está por vir. E cada pensamento alinhado com a fé fortalece essas pontes. Por isso, não basta querer. É preciso crer e declarar. Quando você diz que o dinheiro flui até você com facilidade e frequência, essa energia se move. Ela busca caminhos e ela sempre chega. Sempre. Não enterre essa semente. Não adie o que pode ser o maior salto da sua existência. Essa mensagem não é apenas uma reflexão. Ela é uma ativação. Algo novo está sendo liberado agora. Uma frequência está sendo ajustada, uma consciência desperta. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes, porque o normal já não serve mais. O extraordinário te aguarda, e ele só precisa da sua permissão. Se em algum momento você duvidar, volte aqui, reescute, relembre quem você é. Esse chamado não vai cessar até que toda a sua vida esteja em sintonia com a herança que te pertence. Não aceite menos. Não volte para o velho. Não reduza seus sonhos para caber na sua situação atual. Aumente sua fé para alcançar o que Deus já reservou para você. Ele já disse sim, falta apenas o seu. Se desejar contribuir com este propósito, clique no botão Valeu aqui embaixo. Qualquer valor, 2, 5, 10, é uma semente. E toda semente plantada com fé volta multiplicada. Vamos em frente. Porque quando a culpa sai do coração, algo extraordinário acontece. O dinheiro deixa de ser tabu e vira ponte. Ponte entre quem você é e quem foi criado para ser. A liberdade financeira liberta mais que as finanças. Ela liberta sua mente, seus sonhos e sua identidade. Existe uma força divina aguardando o seu sim, sem medo, sem disfarces de humildade. Porque a verdadeira humildade não recusa o ouro. Ela entende que até o ouro pode se tornar instrumento sagrado nas mãos certas. Muita gente foi ensinada a ver espiritualidade e prosperidade como opostos. Mas e se essa crença for justamente o que te impede de colher o que já é seu? Você não nasceu para apenas sobreviver, nem para lutar diariamente contra a escassez. Você nasceu com o direito divino de transbordar. E esse transbordar é missão, é impacto. É semente que se transforma em árvore, sombra e fruto para muitos. Quantas causas você poderia apoiar? Quantas vidas poderia alcançar se estivesse no controle da sua liberdade financeira? O dinheiro não é o vilão. O medo é. O medo de ser quem você nasceu para ser. Quando você entende que não está sozinho e que há um favor divino a seu favor, tudo muda. Cada passo em direção à prosperidade se torna sagrado. É como se o universo inteiro te aplaudisse em silêncio. Você não precisa mais lutar contra a correnteza. É hora de remar com ela. Não será sempre fácil, mas será leve. Porque a autossabotagem não te prende mais e nada atrasa mais a vida de alguém do que o medo disfarçado de prudência. Chega disso. Você foi chamado para grandes feitos. Grandes realizações exigem recursos e recursos pedem uma mente livre, uma alma em paz com o dinheiro e um espírito conectado com a fonte. Reflita. Quantas oportunidades você já recusou por medo? Quantas portas deixou de bater? Quantas conexões não fez por não se sentir digno de prosperar? Mas o tempo não espera.
e a missão que te foi confiada não pode mais ser adiada. O mundo precisa da sua abundância, da sua versão mais forte, mais confiante, mais próspera. Ouça, prosperar não é ostentar, é transformar. Dinheiro nas mãos certas se torna milagre, se torna libertação, se torna caminho. Cada centavo com propósito se transforma em manifestação da graça. É isso que Deus quer para você. Que até seu saldo bancário glorifique o nome dele. Não porque o dinheiro seja o centro, mas porque você entendeu que com ele pode alcançar muito mais corações, pode realizar sonhos que não são apenas seus. Você tem o poder de transformar, de criar, de abrir estradas onde antes só havia obstáculos. E se por acaso restar alguma incerteza dentro de você, te convido a selar um novo compromisso com a vida. Um pacto silencioso, porém cheio de força. A partir de agora, você não vai mais negar as promessas que foram feitas a você. Vai responder ao chamado. Vai dizer sim ao plano divino que quer se manifestar através da sua prosperidade. Esse sim vai ecoar em todas as áreas da sua vida. Portas se abrirão de formas que você nem imagina. Um sentimento de paz ocupará o espaço onde antes havia tensão. Você vai se surpreender com a leveza de apenas deixar as coisas fluírem. E aqui está um segredo. Quando você é fiel no pouco, o universo te confia o muito. Quando você administra bem o que tem, se prepara para receber em abundância. E essa abundância não é só para você, mas para todos que cruzarem o seu caminho e forem tocados por sua prosperidade. Não esconda sua luz. Não ignore seus dons. Não vire as costas para o chamado. Você foi criado para expandir, para evoluir, para liderar. E a verdadeira liderança começa no íntimo, quando você escolhe parar de resistir à sua própria natureza abundante. Nada é mais poderoso do que alguém que vive em paz, com a riqueza que carrega dentro de si, porque essa pessoa não é forte pelo que tem, mas pelo que representa. É como se cada centavo que ela recebe se tornasse parte de um propósito maior. E quando isso acontece, o medo se dissolve, a escassez perde o domínio e a dúvida dá lugar à fé. Essa fé é o combustível da prosperidade verdadeira, aquela que não depende de fatores externos, mas da certeza inabalável de que você está exatamente onde deveria estar. Você não precisa se desculpar por querer crescer, nem justificar o desejo de ter o melhor. Quando seu coração está em sintonia com o céu, o sucesso deixa de ser vaidade e passa a ser resposta, missão, testemunho. Por isso, continue. Dê permissão para si mesmo prosperar. O mundo precisa de pessoas que tenham coragem de viver o seu propósito, de assumir sua luz e acolher a herança divina que lhes foi prometida. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. A verdadeira paz com a riqueza acontece quando você entende que cada pensamento é uma semente lançada no campo invisível da criação. O modo como você sente, acredita e vibra influencia diretamente o que você materializa. Isso não é acaso, é um princípio espiritual. Se você vive em ansiedade, medo ou sensação de falta, o universo te devolve com bloqueios e atrasos. Mas se você se posiciona com confiança, gratidão e convicção diária, algo poderoso começa a se movimentar dentro de você e à sua volta. Ao acordar, em vez de mergulhar na correria e nos problemas, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo e afirme com autoridade: hoje tudo vai fluir. Você não precisa ver para crer, precisa sentir como se já fosse real. A vibração não espera as condições mudarem, ela cria as condições. Quando sua energia está elevada, o dinheiro vem como consequência natural.
Não porque você implorou, mas porque você se alinhou. A vibração é convite, é chave. E o melhor de tudo, está totalmente sob o seu controle. Você já reparou que nos dias em que você está bem, tudo colabora? O trânsito flui, as conversas rendem, as oportunidades aparecem. Isso é frequência. Quando sua vibração está conectada com o alto, até os problemas parecem mais leves. A vida passa a te responder com gentileza. E o dinheiro? O dinheiro se sente em casa onde há paz, confiança e propósito. Prepare esse espaço. Limpe sua mente do lixo emocional, das preocupações, das comparações, da ideia de que não é suficiente. Você já é, já tem, já pode. E aqui vai um segredo poderoso. Celebre antes de ver. Comemore mesmo que ainda não tenha chegado. Quando você age como quem já recebeu, sai da posição de mendigo e assume a postura de herdeiro. E isso muda o tudo. A energia da vitória atrai a vitória. A dúvida, por outro lado, bloqueia as bênçãos. Por isso, seja intencional. Acorde e vá dormir com palavras de força, de fé, de direção. Rejeite pensamentos que diminuem. Toda vez que você diz é difícil, está decretando dificuldade. Troque por está fluindo, estou crescendo, o dinheiro me ama. Diga isso em voz alta até que sua mente creia. E quando ela crer, o universo confirmará. A gratidão é o acelerador mais eficiente que existe. Mas não é só sobre agradecer pelo que já tem. É agradecer pelo que está chegando, como quem já recebeu. Quando você faz isso de coração, você se conecta com a verdadeira fonte. Não a conta bancária ou o salário, mas a fonte que sustenta tudo. A gratidão é senha espiritual. É como se você dissesse: eu já confio, já recebi, estou pronto. E quando você está nessa prontidão, milagres acontecem. Portas se abrem sem esforço, propostas surgem, ideias florescem, a escassez perde a força. E falando em força, entenda o poder de declarar todos os dias aquilo que você quer viver. Diga com fé: eu nasci para prosperar, para viver com fartura, para multiplicar tudo o que eu tocar com a bênção de Deus. Essas palavras são decretos espirituais. São alinhamentos com o propósito que te criou. Cada vez que você afirma isso, quebra correntes invisíveis. Rompe com padrões antigos. Ativa novas possibilidades. Isso não é mágica, é fé ativa. É reposicionamento espiritual. Eu estarei nos comentários te esperando com um coraçãozinho, confirmando que você está alinhado com o plano divino de prosperidade. Porque esse é o sinal. Esse é o movimento. Visualizar não é misticismo, é ferramenta de fé. É prática espiritual em forma de imagem. Feche os olhos por alguns minutos e se veja onde deseja estar. Veja-se dizendo não ao que não serve mais. Veja-se ajudando, prosperando, sendo resposta. O cérebro não distingue o que é intensamente visualizado da realidade. Ele começa a transformar imagem em experiência. E o mais bonito, o Espírito Santo age junto. Ele sopra sobre sua visão. Faz florescer o impossível. Mas atenção, não adianta vibrar alto num dia e reclamar no outro. Constância é a chave. Não existe plantio eficaz sem consistência. Faça da sua vida uma oração viva. Que cada gesto diga eu confio. Que cada pensamento declare eu creio. Que cada ação reflita eu já recebi. Essa vibração é rara, mas você também é. Você carrega algo grande demais para viver pequeno. E quanto mais alto você vibra, mais longe alcança. Quanto mais longe você vai, mais pessoas você inspira. Isso é propósito em ação. E para encerrar, receba essa verdade. Quando você honra a fonte, ela transborda. Quando você confia sem reservas, o céu se abre. Não é metáfora, é promessa.
Deus não é limitado pelos seus boletos. Ele responde à sua fé, à sua entrega, à sua coragem de continuar crendo mesmo quando o cenário grita o contrário. Então, seja ousado. Coloque Deus à prova, como está escrito. Ele está pronto para te surpreender. Só falta um passo, o seu. Porque o céu já decidiu te abençoar. Agora é sua vez de aceitar. E aceitar começa por dentro. Começa na vibração. Começa agora. Muitas bênçãos já foram decididas a seu favor, antes mesmo de você pedir. Mas um coração ansioso pode atropelar o tempo da alma e perder a confiança no processo. A boa notícia é, só porque você ainda não viu, não significa que não está vindo. O dinheiro, a oportunidade, o sim, a virada, já estão a caminho. Tudo aquilo que você tanto espera já está em movimento. Existe uma corrente invisível se desenrolando neste exato instante, enquanto você ouve estas palavras. E é justamente nesse intervalo entre o que se pede e o que se manifesta que muitos desistem, mas você não. Você vai continuar firme, porque já compreendeu que o espiritual se antecipa ao material e o que é físico apenas acompanha. O fluxo começou quando você acreditou de verdade, quando escolheu abandonar a lógica comum e passou a viver pela fé em ação. Quando decidiu levantar mesmo no meio do caos e declarar, vai funcionar, mesmo que eu ainda não enxergue como. Foi nesse instante que os mecanismos celestiais começaram a se mover por trás do cenário. Deus ouviu cada oração, inclusive aquelas que você apenas sentiu no peito, sem conseguir verbalizar. Ele não apenas escutou, ele agiu, porque quando a fé se encontra com a atitude, o céu responde. E quando o céu se inclina, nenhuma barreira tem força para interromper o que já foi liberado sobre você. Muitos acreditam que as bênçãos caem do céu como mágica, mas a verdade é que elas descem por caminhos específicos: constância, obediência, expectativa e gratidão. Esses são os canais que mantêm o fluxo limpo. O dinheiro está a caminho, mas se encontra medo, resistência ou bloqueio interno, ele estagna, não porque Deus o reteve, mas porque a sua frequência mudou. Por isso, vigie sua atmosfera. Preste atenção ao que diz, ao que pensa e a quem confia os seus sonhos. O inimigo não precisa de muito para interferir, basta uma brecha. E muitas vezes, essa abertura está naquilo que você aceita como verdade. Pessoas de fé não caminham às cegas, são guiadas. Elas veem com o coração antes de verem com os olhos. E isso é o que coloca você em posição de vantagem. Você não está esperando a provisão para agradecer. Você já está agradecendo durante o processo. Já entendeu que o obrigado é uma chave espiritual, uma vibração que comunica confiança. Cada vez que você agradece, como se já tivesse recebido, o caminho se alinha um pouco mais. Não é uma forma de manipular a vontade de Deus. É uma forma de se alinhar com ela. Fé é parceria, não cobrança. É resposta, não exigência. O agir de Deus é silencioso, mas constante. Há pessoas mencionando o seu nome em lugares onde você nem imagina. Projetos estão sendo preparados para receber exatamente o que você carrega. Estradas estão sendo pavimentadas, ainda que agora tudo pareça parado. Por isso, siga. Continue se levantando, mesmo cansado. Continue plantando, mesmo que a terra pareça seca. Continue acreditando, mesmo quando tudo em volta grita que é hora de desistir. Porque a parte mais escura da noite antecede o amanhecer. E se você parar agora, jamais verá o céu se abrir. E se hoje ainda existir um aperto no peito, aquela dúvida sussurrando que talvez não seja para você, respire fundo. Lembre-se, Deus não age por mérito, Ele age por propósito. Se Ele colocou esse sonho em você, é porque o caminho já foi preparado. Nenhuma promessa nasce por acaso.
Toda palavra liberada vem com um destino certo, e o seu nome já está escrito nela. Mas é preciso estar pronto, não apenas no aspecto financeiro, mas também emocional, espiritual e mental. O dinheiro que está a caminho exigirá uma versão sua mais madura, mais forte, mais consciente. Não despreze esse tempo de espera. É exatamente agora que você está sendo preparado. As dúvidas estão fortalecendo sua fé. As lutas estão ensinando novas estratégias. As decepções estão te blindando contra distrações. Cada detalhe importa. Nenhum segundo está sendo desperdiçado. E quando o recurso finalmente chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender que tudo fez parte do plano, que cada não evitou uma queda, que cada atraso te realinhou, que cada lágrima construiu sua fortaleza. E nesse momento, o dinheiro não terá poder sobre você. Será você quem o dominará. Permita-se acreditar com todo o seu ser. A sua realidade financeira já está mudando. O processo já começou, mesmo que ainda não tenha se manifestado completamente. O céu está operando silenciosamente a seu favor. E quando você mantém a fé viva, mesmo sem ver resultados imediatos, o tempo acelera, as bênçãos se adiantam, porque você passou pelo teste mais exigente, o teste da confiança. Não a confiança baseada em evidências, mas aquela que crê mesmo na ausência de provas. A fé de quem planta sem nuvens no céu e ainda assim acredita na colheita. Talvez hoje você olhe para contas, dívidas, prazos e se pergunte como tudo vai se resolver. A resposta está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. A promessa é clara. Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. E não será com migalhas, será com riqueza gloriosa. Isso significa que não será pouco, nem apenas o suficiente. Será em abundância. A medida de Deus não é a nossa. A conta dele não depende da economia. Ele transforma o impossível em testemunho. Receba isso com fé renovada. O dinheiro está vindo sim, e está vindo com propósito, com direção e no tempo exato. Continue avançando, mesmo que o caminho pareça longo. Continue declarando vida, mesmo quando tudo ao redor esteja em silêncio. Continue sendo fiel, mesmo que ninguém veja. O seu compromisso com o invisível é o que vai abrir as portas do visível. E quando esse dia chegar, e ele está mais próximo do que você imagina, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Você está mais perto do que nunca. Não desista agora. O céu está em movimento e o seu nome está nos planos. Existe um segredo que muda completamente a forma como você encara a prosperidade. Compreender que a riqueza que Deus libera não é só para você, é através de você. Essa compreensão muda tudo. Porque no momento em que você para de buscar apenas conforto pessoal e começa a desejar ser resposta na vida de alguém, o céu passa a te enxergar com outros olhos. Uma fonte que serve aos outros jamais seca. Quanto mais você compartilha, mais recebe. E não é por obrigação, é por missão. Quando seu coração está alinhado com um propósito maior, a abundância se torna inevitável. Ela te encontra, te persegue, te envolve. Sabe aquela sensação de vazio mesmo quando tudo parece estar bem? Muitas vezes isso acontece porque a prosperidade ficou presa no eu e esqueceu do nós. Você não foi criado apenas para acumular. Você foi desenhado para transformar. O dinheiro que chega às suas mãos tem destino, tem direção. Ele vem com uma missão, ele vem com uma ordem do céu. Use-o para libertar, para erguer, para curar. Quando você obedece essa voz interior, um ciclo divino é ativado. Um ciclo onde a provisão não cessa. Quem vive apenas para acumular, vive com medo constante de perder. Mas quem entende o propósito da riqueza, vive em paz. Porque sabe, não é o dinheiro que o sustenta, é a missão.
E enquanto a missão existir, os recursos estarão disponíveis. Deus não investe em vaidade, Ele investe em impacto. Sua prosperidade não precisa ser justificada, ela precisa ser compartilhada. E quando você entende isso, até os seus desejos mais íntimos são atendidos. Porque você se tornou um canal confiável. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão aguardando a resposta que você carrega? Às vezes não é dinheiro, é uma palavra, um gesto, uma ajuda prática. Tudo isso também é prosperidade. Porque a verdadeira riqueza não se mede apenas por números na conta, mas pela sua capacidade de multiplicar o bem. E o mais curioso, quando você começa a servir com o que tem, você recebe muito mais do que esperava. Deus jamais deixa de recompensar aqueles que abençoam outras vidas. Existe uma força grandiosa que se ativa no mundo invisível quando você toma a decisão genuína de ser instrumento de transformação na jornada de alguém. É como se o céu inteiro testemunhasse sua atitude e dissesse: aí está alguém em quem podemos confiar. E então, os caminhos começam a se abrir. Projetos tomam forma, conexões surgem e os recursos fluem com leveza. Tudo isso acontece porque o seu coração está posicionado corretamente. Seu foco vai além do ganho financeiro. Ele está voltado para o impacto, para o bem. E isso toca o coração de Deus de maneira profunda, a ponto de não haver palavras que expressem. Ele se alegra ao ver seus filhos cuidando uns dos outros com mãos generosas e espírito compassivo. Talvez você já tenha sentido esse chamado interior, esse desejo de fazer mais, ajudar mais, doar mais, mesmo em tempos de escassez. E isso é um sinal claro. Você está pronto para viver o mais, porque quem é fiel no pouco está sendo preparado para o muito. Essa não é uma frase de efeito, é uma lei espiritual. Quando você se compromete com o propósito que existe por trás da prosperidade, o céu se compromete com você. E aquele crescimento que parecia lento, de repente ganha velocidade. Não espere sentir que está pronto para começar a abençoar. Faça isso agora, com o que tem, da forma como pode. A prosperidade é exercida, não adiada. Enquanto você caminha em direção ao seu propósito, Deus se move em sua direção. A colheita está diretamente conectada à semeadura. A abundância prometida, medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante, depende da sua coragem de entregar com confiança. Porque quando se dá com medo, há retenção. Mas quando se dá com fé, há liberação. E se em algum momento você se culpou por desejar mais, por sonhar grande, por buscar abundância, entenda, não há erro nisso. A questão nunca foi sobre quanto você quer ter, mas sobre o que você pretende fazer com o que tiver. Deus se alegra em ver seus filhos vivendo bem, desfrutando com alegria, celebrando conquistas, mas Ele se alegra ainda mais quando esses mesmos filhos se tornam canais de bênçãos, respostas e milagres na vida dos outros. Quando Ele percebe que você sabe equilibrar, receber e servir, Ele libera sem restrições. Já pensou que talvez a chave para destravar sua próxima fase financeira esteja em um ato simples de generosidade? Algo pequeno aos olhos humanos, mas que no espiritual representa confiança? É fácil doar quando se tem em abundância, mas doar quando ainda se está aprendendo a confiar. Isso toca o coração de Deus de forma especial. Isso é riqueza com propósito. Não é sobre ter sobrando, é sobre se mover com fé. Por isso, comece a declarar diariamente: eu sou um canal de provisão, eu sou uma ponte, eu sou resposta. À medida que essas palavras se tornarem parte de quem você é, os cenários começarão a mudar. Portas se abrirão com mais facilidade, recursos virão de lugares inesperados, ideias surgirão com mais frequência. Isso não é magia. É alinhamento com o seu propósito. E quando você está alinhado, tudo começa a fluir.
Agora que você compreende isso com clareza, chegou o momento de escolher. Vai continuar buscando prosperidade apenas para sobreviver? Ou vai entrar em uma dimensão onde cada centavo tem um destino, cada vitória tem uma missão e cada passo impacta mais alguém? Além de você, é nesse lugar que a prosperidade se torna permanente, quando ela deixa de ser o objetivo e passa a ser o instrumento. E o mais bonito, você não perde nada com isso. Pelo contrário, você ganha paz, alegria, sentido e realização. No final, tudo se resume a uma verdade simples e poderosa. Aquilo que você planta, você colhe. Se planta generosidade, colherá fartura. Se planta com propósito, colherá direção. Se planta serviço, colherá reconhecimento. Não há necessidade de correr, de provar nada a ninguém. Basta seguir, com o coração limpo, os olhos voltados para o alto e as mãos prontas para abençoar. Sua prosperidade já está vindo e agora ela vem com missão. Confiar quando tudo está dando certo é fácil. O verdadeiro poder está em confiar quando nada parece funcionar. É aí que a fé se revela autêntica. A fé não é um sentimento frágil que oscila com as circunstâncias. É uma convicção sólida que permanece em pé mesmo diante dos ventos mais fortes. E é nesse momento, justamente agora, que essa fé está sendo moldada em você. Quando você escolhe confiar naquilo que ainda não pode ser visto, você ativa uma força que o mundo natural não consegue conter. A fé é a linguagem que o céu compreende, e quando ela é colocada em prática com coragem, ela movimenta aquilo que os olhos humanos ainda não percebem. Caminhar com confiança em meio ao caos não é negar a realidade, é dominar espiritualmente a cena. É olhar para uma conta no vermelho e continuar agradecendo, não por ignorância, mas porque você sabe que aquilo é apenas uma estação e não o destino final. É atravessar as dificuldades com a postura de quem já superou. A mente precisa estar em paz, mesmo quando os olhos veem falta, porque toda provisão começa primeiro no mundo invisível, no espírito, antes de se manifestar na matéria. O segredo é manter o coração sintonizado com o céu, mesmo quando as circunstâncias gritam o oposto. Uma fé que nunca é desafiada também nunca é fortalecida. São os momentos de maior aperto que revelam o quanto você está disposto a confiar. Quando as portas se fecham, quando os números não batem, quando tudo demora, é aí que se define se você vai ceder ao medo ou permanecer confiante de que algo maior está sendo preparado nos bastidores. Não se trata de ignorar os fatos, mas de não deixá-los escrever sua história. Os fatos mudam, mas a promessa permanece. Quem se agarra ao que Deus falou não se perde no processo. E aquele silêncio que às vezes machuca tanto, às vezes é justamente nesse silêncio que Ele está agindo, cuidando de detalhes que você ainda não enxerga. Deus não precisa anunciar o que está fazendo. Ele apenas espera que você continue crendo, porque quem permanece firme mesmo sem entender, se torna merecedor de ver a luz. E essa luz se manifesta de formas inesperadas, numa ideia, num convite, numa ligação, numa nova direção. Tudo se transforma quando a fé resiste ao tempo. Talvez agora você esteja enfrentando atrasos, inseguranças, medos relacionados ao dinheiro, e isso tem roubado sua paz. Mas esse não é o final da sua história. Existe um movimento acontecendo dentro de você, e esse movimento interno já está produzindo ondas no mundo espiritual. Cada oração foi ouvida. Cada gesto de entrega foi registrado. Nenhum esforço foi ignorado. A recompensa está sendo construída com precisão. E enquanto ela não chega, o melhor que você pode fazer é manter sua mente ancorada na fé. Visualize a resposta ainda no invisível.
Veja sua vida fluindo com leveza. Imagine seus sonhos se tornando realidade, suas contas sendo pagas com tranquilidade, pessoas sendo impactadas pelo seu testemunho. Isso não é ilusão, é preparo espiritual. Quando sua convicção se torna mais forte do que os seus sentidos, você está pronto para receber. E o que está por vir é maior do que o que se perdeu, maior do que aquilo que te machucou, maior do que tudo o que você deixou para trás. Deus trabalha com restituição dobrada para quem permanece na fé. Sua realidade começa dentro de você. O que você enxerga com os olhos da alma é mais poderoso do que qualquer extrato bancário. Quando você se convence da abundância que já está vindo, tudo ao redor começa a se realinhar. As situações se ajustam. O mundo conspira a favor da sua crença, mas essa certeza precisa ser cultivada. Ela não pode vacilar diante de uma conta, de uma recusa, de um contratempo. A fé verdadeira é persistente, é resiliente, é firme. E é esse tipo de fé que Deus honra. Você não foi chamado para viver ansioso, você foi chamado para confiar. E quando confia, você encontra descanso. E no descanso, você ouve com mais clareza. E ao ouvir com clareza, você age com sabedoria. A sabedoria financeira começa quando o desespero termina. Toda decisão tomada com serenidade tem mais chances de dar certo. Toda ação gerada na fé tem respaldo do alto. Se hoje você precisa tomar decisões importantes, pare por um instante. Respire fundo. Reposicione seus pensamentos no invisível. Você pode estar a um único pensamento de distância da transformação que tanto espera. Porque quando você decide crer de verdade, tudo se alinha. As preocupações perdem força, o medo perde espaço, a esperança se fortalece e sua vibração muda. E quando sua energia se transforma, o dinheiro sente, o favor sente, o sobrenatural responde. E você começa a experimentar milagres discretos, aqueles que só a fé pode explicar. Nesse instante, diga com firmeza: eu confio no invisível. Eu creio no que ainda não vejo. Eu caminho como quem já venceu. Essas palavras não são simples frases, são decretos espirituais. São sementes que você planta no agora. E como toda semente, elas só precisam de fé e tempo. Plante com palavras, regue com ações, proteja com pensamentos. E antes do que imagina, os frutos começarão a surgir. E quando vierem, não se espante. Porque no fundo você já sabia, você já sentia, você já andava como se fosse real. O céu honra esse tipo de fé. Ele não resiste a um coração que continua crendo mesmo sem evidência. Essa fé é rara, é valiosa, é irresistível. E quando Deus encontra essa fé em alguém, ele se move. Se isso tocou o seu coração e você sente que era exatamente o que precisava ouvir, escreva nos comentários: eu ando por fé e não pelo que vejo. Essa não é apenas uma frase, é um selo, é um ato profético. E se quiser apoiar esse propósito, clicar no botão Valeu. É mais do que um apoio, é uma semente. Pode ser 2, 5 ou 10. O valor não define a colheita. O que atrai a multiplicação é o coração com que você entrega. E seguimos, porque o que está para chegar é maior do que tudo o que você já viveu. E tudo começa com fé no invisível. Você já pensou que muitas vezes não é o valor da dívida que te aprisiona, mas a carga emocional que ela carrega? Como se cada conta atrasada, cada ligação de cobrança fosse um lembrete cruel de fracasso. Mas não. Você não é um fracasso. Você apenas caiu em uma armadilha onde muitos também caem. Existe uma ilusão perigosa que muita gente aceita como verdade. A ideia de que viver endividado é algo normal, parte inevitável da vida adulta. Mas chegou a hora de encarar uma realidade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Você não nasceu para viver preso a juros, taxas e boletos que parecem nunca ter fim. Você nasceu para viver em liberdade.
para sonhar com leveza, viver com dignidade e respirar sem aquela angústia que chega junto com o salário e desaparece com ele. Cada decisão que você toma pode ser o início de uma verdadeira revolução na sua vida financeira. E não precisa começar com grandes mudanças. Pequenas atitudes, quase imperceptíveis, podem começar a derrubar estruturas gigantescas. Cancelar um gasto que não faz sentido. Recusar uma compra parcelada por impulso. Anotar suas entradas e saídas. Parece pouco, mas é exatamente esse pouco que começa a derrubar os muros da escassez. É como retirar, tijolo por tijolo, a parede que te impedia de enxergar a liberdade. E, de repente, a luz começa a atravessar as brechas. Um alívio, um sinal, uma prova de que sim, é possível mudar. O sistema vai tentar te convencer do contrário. Vão repetir que todos têm dívidas, que cartão de crédito é essencial, que ninguém vive sem parcelar. Mas essas ideias só existem para manter você prisioneiro. Prisioneiro do consumo desenfreado. Prisioneiro da comparação. Prisioneiro do medo de não ter e da ansiedade de aparentar o que não é necessário para impressionar quem nem se importa. E é nesse ponto que tudo pode mudar. Quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. Quando você escolhe a sua paz ao invés de um status. Quando percebe que dormir em paz vale mais do que qualquer aparência. Quando essa consciência desperta, a escravidão financeira começa a perder espaço. A Bíblia nos lembra que aquele que toma emprestado se torna servo de quem empresta. E isso não é só sobre dinheiro. É uma verdade profunda sobre como a dívida aprisiona emocional, mental e espiritualmente. Ela drena sua energia, afeta sua autoestima e fecha portas que Deus quer abrir. Mas quando você enxerga isso, você se empodera. Ganha o poder de dizer basta. De romper com padrões familiares, culturais e até espirituais que sustentam o ciclo da escassez. Recomeçar não é falhar. Recomeçar é ter coragem, é escolher não carregar o peso da derrota. Existe um propósito por trás de cada batalha que você enfrenta. Nada é em vão. Cada dificuldade pode virar um testemunho. Cada lágrima de frustração pode se transformar em uma semente de renascimento. Mas você precisa tomar uma decisão. Romper agora esse ciclo. E sim, vai doer. Vai ser desconfortável. Romper hábitos antigos exige força. Dizer não quando tudo em você grita por um sim vai parecer estranho. Resistir ao impulso de gastar para aliviar a dor é desafiador. Mas essa dor é o preço da liberdade. E ela vale cada esforço, cada escolha, cada passo. Logo você vai colher os primeiros frutos. A leveza de abrir o app do banco e ver um saldo positivo. A satisfação de declarar: eu consegui. A paz de saber que está no controle. Isso não tem preço. Isso é dignidade. E quando a bênção chega, ela vem com equilíbrio. A verdadeira bênção não traz confusão. Ela traz direção. Ela organiza. Ela sustenta. Ela amplia. O dinheiro, quando administrado com sabedoria, vira uma ferramenta de vida e não um motivo de tormento. Por tudo que você já enfrentou, não desista agora. Continue, lute, rompa as correntes que te mantêm preso. Comece hoje, mesmo que o passo seja pequeno, mesmo que a mudança pareça insignificante. Porque quem é fiel nas pequenas coisas está sendo preparado para coisas maiores. E Deus honra cada atitude tomada com propósito, mesmo quando ainda há escassez. A transformação não começa nas finanças, ela começa no seu interior, no modo como você pensa, decide, acredita. E você está pronto. Você nasceu para mais. E esse mais começa agora. Vamos até o fim juntos. Porque quem planta com fé, colhe com abundância. E a sua colheita está próxima. Está mais perto do que você imagina. Você já percebeu o poder escondido na palavra obrigado?
mas não aquele obrigado automático. Falo daquele agradecimento genuíno que brota do coração, mesmo quando a resposta ainda não veio. É nessa gratidão antecipada que habita um mistério espiritual poderoso. Agradecer antes de ver é prova de confiança. E quem confia se alinha com a promessa. A mesma fé que move montanhas é a que começa celebrando antes do milagre chegar. Muitos acordam todos os dias carregando a dúvida como um peso inevitável, acreditando que a dureza da realidade é a única opção. Mas quem entende o poder da gratidão acorda diferente. Já agradece pela provisão que ainda não chegou, pelo milagre que ainda está a caminho, pela porta que ainda vai se abrir. Isso não é fuga da realidade. Isso é postura espiritual. É como declarar ao universo: eu sei que o céu está agindo por mim. Não preciso esperar para ser grato. E essa atitude muda tudo. Muda sua energia, muda seu olhar, muda suas decisões. Porque você começa a viver como quem já recebeu. A gratidão não é inércia, é estratégia. Ela abre portas que a reclamação fecha. Ela atrai soluções, abundância, recursos. Existe uma frequência invisível que só o coração grato consegue acessar. E quando você sintoniza com ela, começa a perceber o que antes passava despercebido. Sua intuição se afina, a paz se estabelece. O medo perde espaço. O coração se expande. A maioria das pessoas não entende isso, mas agradecer por algo que ainda não aconteceu é um dos gestos mais ousados da fé. É como caminhar sobre as águas. É dar sim ao impossível. E Deus se agrada dessa fé. Ele se move quando encontra corações que, mesmo no meio do deserto, encontram motivo para louvar. Porque quem agradece na ausência mostra que sua fonte não está no salário, nem nos bens visíveis. Está em Deus. Olhe ao seu redor com olhos gratos. Tem coisas que você pediu há anos e hoje nem valoriza mais. A cama onde você dorme, o alimento na sua mesa, o teto que te abriga. Essas são evidências de que você já é abençoado. E quando você reconhece isso, é como se o céu dissesse: ele está preparado para mais. A gratidão prepara o seu coração para lidar com a abundância, porque dinheiro é missão. É poder de transformação. E se ele chegar antes do seu preparo, pode atrapalhar mais do que ajudar. A gratidão é o treino. É ela que ensina você a cuidar, a valorizar, a multiplicar. Por isso, comece agora. Diga em voz alta: obrigado pelo trabalho que virá, pela cura que está sendo construída, pelas oportunidades que ainda vão bater à porta. Sinta no corpo a emoção de já viver essas promessas realizadas. Entre nessa vibração. Porque quando sua emoção vibra como quem já tem, o universo só precisa alinhar os fatos. Tudo que você planta em gratidão, você colhe em manifestação. Isso é uma lei, mas tem que ser real. Gratidão não é frase de efeito, é frequência. E se a dúvida surgir, agradeça mesmo assim. Se o medo bater, agradeça por já estar protegido. Se faltar, agradeça pela abundância que está nascendo. Isso é maturidade espiritual. Isso é fé sólida. É declarar vitória antes do placar virar. E quanto mais você agradece, mais o mundo ao seu redor responde. Você está construindo uma ponte entre você e os seus sonhos. Uma ponte feita de confiança, perseverança e esperança. E quanto mais firme ela se torna, mais perto você está da realização. Não por desespero, mas por alinhamento. A verdadeira gratidão te ancora no agora, no momento presente. E é no agora que o milagre começa a tomar forma. É aqui que Deus age. É aqui que tudo se inicia. Então celebre esse agora. Honre esse instante, agradeça por ele, porque ele carrega dentro de si o embrião da vida que você quer viver. Talvez você nunca tenha ouvido isso assim, mas hoje, agora, você já é um solo fértil, pronto para prosperar.
E quanto mais você agradecer como quem já colhe, mais rápido as sementes brotam. Não subestime o poder dessa chave. Gratidão não é só uma atitude nobre, é uma senha espiritual. É um código que ativa promessas. E você já tem essa chave. Use-a, declare. Ative, porque o céu está respondendo. Ele sempre responde. E quando responde, é de uma forma tão bela, tão inesperada, que você vai sorrir e dizer: eu sabia, eu já tinha agradecido por isso. E nesse momento, a paz vai tomar conta do seu coração. Porque tudo o que você viveu até agora te trouxe exatamente até aqui, e o tempo da colheita chegou. Se neste momento você sente um calor no peito, uma onda sutil de energia atravessando seu corpo, é porque algo real está se movendo aí dentro. Não é apenas emoção, são promessas sendo reativadas. E não são promessas pequenas, são grandiosas, carregadas de propósito eterno, marcadas pelo cuidado de um Deus que não falha. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Você não chegou até aqui por acaso. Cada passo, cada decisão, cada silêncio e até cada dor te trouxeram exatamente até esse ponto. Isso só pode significar uma coisa: o próximo capítulo da sua história está pronto para se iniciar. Muita gente passa a vida esperando sinais claros, buscando validações, querendo respostas visíveis. Mas o que é verdadeiro se revela de forma suave, constante e poderosa. É uma certeza que não grita, mas vibra. Você sente, você sabe. Não dá para explicar, mas também não dá para negar. Essa convicção não depende de provas externas, porque já foi confirmada no seu interior. E quando Deus confirma, não há argumento contrário que tenha força. O que cabe a você agora é seguir em frente com os olhos firmes na promessa. Mesmo quando tudo ao redor parecer fora de lugar, a bênção já foi liberada. Mas ela exige de você uma postura, uma decisão diária de manter sua visão clara. Não por causa das circunstâncias, mas apesar delas. É como atravessar uma ponte frágil sobre um abismo. O segredo é não desviar os olhos do destino. A promessa existe. Está viva. Está aguardando o seu alinhamento total com ela. Este não é o momento de se distrair. Muitos desistem justamente quando estão a poucos passos da virada. É como se o universo testasse sua convicção uma última vez, apenas para garantir que você não voltará atrás. E sim, essa etapa final é a mais importante. Mantenha sua energia alta, declare palavras de vida, alimente sua mente com o que eleva sua fé. Porque cada pensamento que você cultiva é um tijolo a mais na estrada que te leva ao destino prometido. Enquanto você se fortalece internamente, o que era invisível começa a se tornar inevitável. Pessoas certas se aproximam. Oportunidades surgem, portas se abrem, ideias se tornam claras. Você se torna uma antena viva, captando o que antes parecia inalcançável. E o mais incrível é que nada disso é sorte, é consequência. É o reflexo exato da conexão entre sua fé e o tempo divino. A herança já foi preparada, a porta já foi destrancada. Só falta você atravessar com coragem. Não pense que isso é acaso. É cumprimento. É o fruto de cada semente de fé, gratidão e persistência que você plantou até aqui. E o mais lindo disso tudo, já estava tudo previsto. Antes mesmo de você questionar se seria capaz. Antes de pensar em desistir, o plano já estava traçado. A confirmação não surgiu agora. Ela sempre esteve presente. Você apenas alcançou
O nível de maturidade espiritual que te permite enxergar com nitidez o que antes parecia confuso. E agora que você enxerga, agora que você sente, é hora de permanecer firme. Não recue, não negocie com a dúvida. Este é o momento de agir com convicção, com identidade, com autoridade. Quem sabe de onde veio, não se distrai com o que encontra pelo caminho. Você veio da fonte que cria, transforma, sustenta e expande. Da fonte que te escolheu, te moldou, te capacitou e agora está prestes a te posicionar. A prosperidade que você busca, os resultados que deseja, os sonhos que carrega, tudo isso já começou a se mover na sua direção. Você não precisa correr atrás do que já é seu por herança. Precisa apenas estar preparado para receber. E para receber é necessário espaço. Espaço dentro de você. Espaço emocional, espiritual e energético. Esse espaço é aberto com fé constante, atitudes alinhadas, palavras que edificam e não sabotam. Seu comportamento é a confirmação visível da fé que você declara. Não é o tempo que define o milagre, é o seu nível de entrega. E, agora mesmo, a sua entrega está ativando um novo mover no mundo espiritual. Existem anjos em ação, portas sendo tocadas, estratégias sendo liberadas. Por isso, mantenha seus pensamentos limpos. Não se sabote com pensamentos pequenos. Você está operando em outra frequência agora. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas o preparo. O verdadeiro desdobramento da promessa começa agora com você presente, consciente, pronto. Se você chegou até aqui e leu cada linha com atenção, saiba, você faz parte de um grupo raro. Um grupo que não desiste no meio do caminho. Você não é como a maioria. Você escolheu ir até o fim. E é exatamente por isso que viverá o extraordinário. O céu responde a quem permanece. E você permaneceu. Então escreve aí nos comentários. Eu fiquei até o fim. Quero saber quem são os determinados. Os que vão conquistar mais do que dinheiro. Vão conquistar liberdade, plenitude e propósito. Deixa sua marca. Escreve aí. E fica tranquilo, porque vou deixar um coração no seu comentário. Você merece. Agora escolhe um dos vídeos que está na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Clica, assiste, mergulha, porque a sua transformação está só começando.